Olá, bom dia! Quinta-feira, 20 de fevereiro, e nós estamos aqui, começando o dia, ouvindo e se alimentando da palavra de Deus. O evangelho hoje está em Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, Jesus começa fazendo uma pergunta, né? Jesus estava caminhando com os seus discípulos, e nessa caminhada Jesus sempre está ensinando. Jesus é o modelo de líder, o modelo de liderança, o líder que está sempre ensinando, sempre orientando. E ele pergunta para os seus discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? Quais são os burburinhos? Quais são as conversas? Quais são os boatos? O que as pessoas estão dizendo aí nos povoados e nas cidades? Quem sou eu? Quem eu sou? E aí os discípulos respondem, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Pô, que legal, bacana. Que bom, né, que João Batista foi comparado aí com Jesus. Mostra aí o quão santo João era, o próprio Elias, outros profetas. Então esse é o burburinho da cidade. Estão falando a respeito de Jesus. É importante, sim. Mas mais importante ainda é a segunda pergunta. Jesus agora faz uma outra pergunta mais intrigante. Jesus faz: não, agora eu não quero saber quem as pessoas estão dizendo. Agora eu quero saber de você. E para você? E para vocês, que são meus discípulos, que estão aqui comigo, quem eu sou? Quem eu sou? E aqui já cabe uma reflexão, né? Para Cleison, quem é Jesus? Para você que está aí me assistindo agora, para um pouco. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Se Jesus agora olhasse para você e te perguntasse: quem eu sou para você? Qual seria a tua resposta? Um mestre? Um sábio? Um profeta? Ou a minha verdade absoluta? Ou o meu Deus? O meu tudo? A minha salvação? O meu amor, a misericórdia em pessoa? Quem? Para você, quem é Jesus? Quando Jesus faz essa pergunta, Pedro responde, né? Pedro diz: tu és o Messias. Tu és o Messias. Quem é o Messias? O Messias é o enviado de Deus, é aquele que vem enviado de Deus para salvar o seu povo. E Pedro responde com muita sabedoria. Jesus aplaude Pedro. Tá certo, eu sou o Messias. Mas Jesus repreende naquele momento para que Pedro não fale aquilo abertamente, porque as pessoas
daquela época vivia um conflito muito grande ali. Os judeus estavam sendo oprimidos pelos romanos e o Messias seria aquele que vinha para salvar. Então, por uma questão aí política, social, era perigoso apresentar Jesus como Messias, porque ele poderia morrer antes da hora. Então Jesus recomenda, não comenta nada que eu sou o Messias por enquanto, tá? Só que Jesus pega esse contexto e começa a ensinar, e chega para os seus discípulos e fala, olha, vai chegar o momento que eu vou ser perseguido pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos doutores da lei. Vai chegar o momento que eu vou sofrer muito, o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado, vai ser entregue, vai ser morto e vai ser ressuscitado. Eu vou ser morto e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus orienta, Jesus prepara. Por isso que eu falo, Jesus é um modelo de liderança. Jesus prepara os seus discípulos para tudo aquilo que vai acontecer. Só que, quando Jesus está preparando isso, Pedro subiu para a cabeça. Pedro tem a ousadia de chamar Jesus à parte e repreender Jesus. Por quê? Porque Jesus falou que iria ser morto, que iria ser crucificado. E Pedro vai lá, chama Jesus à parte, repreende Jesus e fala, não, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Pedro, com muito amor, mas também com muita aquela intrepidez, aquele pensamento rápido, não, a gente não vai deixar, não vai acontecer. Ele não entendia como o processo de salvação se daria, mas ele não está acima de Jesus, ele precisa aprender a ouvir. E Pedro não ouviu, Pedro quis repreender Jesus. Quando ele repreende Jesus, aí Jesus vai lá, olha para os discípulos e repreende a Pedro e diz, vai para longe de mim, Satanás. Se afasta-te de mim, Satanás. Palavras duras Jesus traz para Pedro. Porque tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Tu tá fugindo da dor, tu tá fugindo da morte, tu tá fugindo da crucificação, porque tu não pensas como Deus, tu estás pensando como homem. E aqui nós precisamos ter a sabedoria de entender que nós, nas nossas vidas, iremos enfrentar momento de dor, momento de luto, momento de doença, momento de dificuldades. E nesses momentos, nós não devemos pensar como homens, que quer se livrar daquilo de qualquer jeito, mas que nós possamos pensar como Deus. Por que Deus está me permitindo passar por esse processo? Para quê? Qual o objetivo? O que Deus quer me ensinar? Esse momento que você está passando, talvez de desemprego, talvez de um problema na família, talvez de um problema de saúde, não sei qual a situação que você está enfrentando hoje. Mas se pergunte, não pense como homem, pense como Deus. Tenta pedir esse Espírito Santo para te iluminar, para te direcionar. Para quê? Qual o objetivo? Tenha certeza. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele dá grandes batalhas para grandes guerreiros. E se Ele está te permitindo passar por essa situação, é porque Ele tem algo para te ensinar, algo para te orientar, para você sair dessa situação muito mais forte. Pode olhar. Vou encerrar esse vídeo com essa reflexão. Os momentos mais difíceis que você já enfrentou na sua vida, as dores mais fortes, se não trouxe grandes ensinamentos. É sempre assim. Deus é especialista em nos trazer lições, aprendizados, até mesmo com as nossas dores, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades. Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima quinta-feira e compartilhe esse vídeo com mais pessoas.